Olá pessoal, seja bem-vindo por mais uma aula, de educação física. Meu nome é Mirondes, Hoje nós iremos abordar a temática esporte de invasão, E nessa aula nós iremos aprender um pouco, sobre esse esporte, E mergulhar nessa aprendizagem, e de algumas modalidades, esportivas, ok? Então, desde já, eu gostaria que vocês já começassem a compartilhar, e fazer os seus comentários, ok? Que é extremamente importante o comentário de você, ok? Então, de acordo com a BNCC, na sua organização dessa temática das unidades de esporte, em sua classificação, o esporte de invasão compreende um conjunto de modalidades que caracteriza por comparar uma capacidade de uma equipe introduzir ou levar uma bola ou um objeto a uma meta. Então, essa seria uma das definições, Então, diante disso, para iniciar, para fazer uma autorreflexão, eu gostaria que vocês fizessem a autorreflexão o que vocês vê, o que você vê em mente, nesse caso, quando houve uma expressão esporte de invasão, ok? Então, o que leva a sua mente a pensar, sobre essa expressão, ok? Então, eu vou passar algumas imagens aqui que irão nortear o seu conectivo, para que vocês possam ter uma visão mais ampla, para que essa aula ela venha a ser consolidada, e fixada na sua mente, ok? Então nós temos algumas imagens de algumas modalidades, como por exemplo aqui nós temos o basquete, nós temos o handebol, o futebol, o hóquei sobre a grama, Então temos essas modalidades, ok? Temos essas modalidades do qual ela tem essas características de esporte de invasão, ok? Esporte de invasão são aquelas modalidades em que a equipe tenta ocupar, o setor da quadra, do campo, defendido pelo adversário, E para marcar ponto, gol, ou cesta, ou touchdown, ou ao mesmo tempo em que tem que se proteger a própria meta, E esse esporte de invasão territorial, eles são disputados em equipes que tentam, ocupar esse setor, ok? Tenta ocupar esse setor, de acordo com o conceito do qual está estabelecido. Então, o esporte de invasão tem essas características, de ocupar o setor da quadra ou o campo defendido pelo adversário para marcar ponto, gol, cesta, protegendo simultaneamente a sua própria meta. Porém, o principal objetivo dessa modalidade é pontuar, é impedir o adversário de fazê-lo, A sua estrutura dinâmica, existe a disputa das equipes, que tenta ocupar o setor da quadra defendido pelo time adversário e tenta marcar ponto, para atacar a meta do adversário. A equipe que precisa necessariamente tem que ter a posse de bola para avançar sobre o campo do adversário, Isso é um conceito, que geralmente
para avançar, né? Tem que fazer o passe, criar condições para fazer um gol, ou um cesto, ou um touchdown, né? Só dá para chegar à meta conduzindo, nesse caso, né? Conduzindo, certo? Lançando ou batendo com um chute ou um próprio arremesso de uma atacada na bola ou no objeto usado como bola em direção à meta. E ao mesmo tempo, né, em que a equipe tenta avançar, a outra tenta impedir o avanço. E é para evitar, né, uma que chegue à meta defendida pela outra, né? E é preciso reduzir, no caso aí, os espaços de atuação do adversário de forma organizada e sempre que possível tentar recuperar a posse de bola, né? Para daí partir para o ataque. O curioso é que tudo isso pode ocorrer ao mesmo tempo, né? No piscar também de olhos, uma equipe que estava atacando passa a ter que se defender. Basta perder, nesse caso aí, a posse de bola ou do objeto usado, né? Usado como bola. E isso tudo muda, né? E aí nós temos que pensarmos na questão da estrutura dinâmica do jogo, né? Que constitui uma classe, né, na questão da modalidade em si esportiva, cuja disputa ela é baseada na oposição entre as duas equipes, né? O sujeito e o sucesso dessa equipe no jogo depende da atuação coletiva dos seus jogadores, né? Pois através dessa sincronização, né, de suas ações é a maior chance, no caso, de superar os adversários, né? Uma vez que se torna possível realizar ações mais complexas e pela necessidade de, ao mesmo tempo em que se ataca um alvo e precisa defender o outro. Exemplo dessas modalidades são várias. Nós temos aqui como caracterizado como esporte de invasão o basquetebol, o futsal, o handebol, o polo aquático, o futebol, né, americano, o hóquei sobre o gelo, o hóquei sobre a grama, né? Então são N, né, modalidades, né, que tem essas características. Porém, o que define essa postura de estrutura dinâmica do jogo está relacionado à questão do posicionamento, né, inicial no campo do jogo, né, a dinâmica de ataque, a defesa por zona, né, tudo isso está relacionado. E todas as modalidades esportivas de invasão, elas são jogadas, no caso aí coletivamente, possui duas fases marcantes, que é a ofensiva e a defensiva, né, determinada pela posse ou não da bola, ou de um outro objeto, né? Ou seja, a equipe com a posse de bola está na fase ofensiva, enquanto que a equipe sem a posse de bola está na fase defensiva, ok? Então vamos aprofundar mais um pouquinho. Não esqueça de compartilhar e fazer os seus comentários. E nesse momento nós vamos aprender um pouquinho sobre outras modalidades, né, esportivas, né? Então nós iremos trabalharmos aqui a questão do basquetebol, né, e handebol e o futebol, ok? Então, seguindo, vamos trabalhar um pouquinho uma história do que seria o handebol, por exemplo, né? Mas eu perguntaria para que possam definir o que é o handebol.
Então o handebol é uma modalidade esportiva jogada em equipes, em que a bola deve ser conduzida e arremessada somente com a mão, né? Então o handebol, o handebol moderno, ele surgiu na Alemanha no começo do século XX, criado pelo professor alemão Karl Schelling durante a Primeira Guerra Mundial, né? No começo, o esporte era praticado em um campo gramado e com 2 equipes de 11 jogadores cada, similar ao futebol, ok? De campo, porém com o diferencial de ser jogado com as mãos e não com os pés. Aliás, o uso dos pés no handebol é extremamente proibido. O objetivo do jogo é marcar gol com as mãos. Inicialmente, esse esporte também era praticado exclusivamente por mulheres, né, naquele período, mas não demorou muito para que os homens começassem a aderir o handebol. Somente na década de 1960 começou a ser praticado em salão e não mais em campo gramado, ok? Para se jogar, né, o handebol, o equipamento necessário, né, para a realização desses jogos do handebol estão entre a questão da bola, a quadra, a trave, oficialmente a baliza, né? Então a dimensão da quadra ela é 40 por 20, ok, né? E então esses são os equipamentos necessários para essa prática, né, do handebol, beleza? Não esqueça de compartilhar, né, e faça seus comentários. Então aqui nós estamos vendo agora aqui a questão da modalidade do basquete. Então o basquetebol ou simplesmente basquete é um esporte com objetivo coletivo, né? A equipe é um esporte coletivo, né? Praticado entre 2 equipes e ele é jogado com as mãos, né? Onde o objetivo é inserir a cesta fixa, né? No caso a bola, né? Que essa cesta está localizada na extremidade da quadra, ok? Então esse é o objetivo. O objetivo do basquete é fazer cesta, ok? Então o basquete ele é um jogo desportivo coletivo inventado em 1891 pelo professor de educação física canadense James Naismith, né? E ele estabeleceu alguns conceitos de regras que está em vigor até hoje, né? Até hoje, como de não correr com a bola nas mãos, e a ideia é acertar o alvo. O esporte ele surgiu como uma alternativa no inverno rigoroso da região. Além disso, certo? Além disso, a ideia original era criar um esporte menos violento do que o futebol americano, né? Aliado a isso também, o professor criador, ok? O professor criador, ele pretendia integrar os alunos nas aulas de educação física e estimular a coletividade do grupo. O basquetebol, nesse caso aí, ele é disputado por equipe de 5, né? Por equipe de 5, ok? E o objetivo, né, no caso a prática desse esporte, ele foi, no caso aí, foi com esse objetivo, né, de estabelecer essa dinâmica desse jogo. E como eu já falei, a equipe tem que ter 5 jogadores. A partida ela é dividida em 4 períodos, né? Ou seja, 4 períodos de tempo de 10 minutos, né? O relógio para quando a bola sai da quadra
ou pedido de tempo, né? Nesse caso, que é de 1 minuto, 1 minuto cada. E cada equipe ela tem 24 segundos de posse de bola e tem que arremessá-la em direção à cesta antes desse tempo, né? Os jogadores podem dar apenas 2 passos, segurando a bola na mão para ir para a cesta, e só pode andar com elas se quicarem, ok? Então, a equipe vencedora é aquela que marcar mais pontos no tempo regulamentar. No caso aí, como o jogo não pode terminar empatado, né? O jogo não pode terminar empatado, são disputados quando for necessário prorrogação, né? Porém, o tempo é de 5 minutos cada, né? Ok? Então são disputados quantas prorrogações forem necessárias, de 5 minutos cada. Ok? 5 minutos cada. E a pontuação é feita, no caso aí, o arremesso de pequena, média e longa distância. Para pequena e média distância, 2 pontos, ok? A bola arremessada numa linha arqueada de 6,75 metros da cesta vale 3 pontos, ok? Que é a linha dos 3 metros. E o arremesso do lance livre vale 1 ponto, ok? E interessante que somente em 1896 esse esporte chegou aqui no Brasil, trazido pelo o norte-americano Augusto Luiz, né? O curioso é notar que no início do esporte era praticado com uma bola semelhante à do futebol, ok, gente? Somente em 1984 é que a bola de basquete é tal que nós conhecemos. Show de bola, conseguimos, tá? Falar um pouquinho do futebol. Futebol, na sua lógica, né? Independente do lugar onde se joga, tem características que não muda. Por exemplo, ele é sempre um esporte coletivo. Os jogadores de um time sempre podem se intrometer na jogada do adversário para roubar a bola e avançar em direção do gol. Essa característica faz parte do jogo e da lógica interna do esporte, ok? E falando um pouquinho da história do futebol, existem várias referências, né, sobre a origem do futebol. Alguns historiadores dizem que o futebol ele apareceu em 2500 a.C., né, e inventado pelo imperador chinês Wang Tin, né? O chinês criou o jogo apenas para treinar os seus soldados, né, para a guerra, como uma forma de preparar o corpo e o espírito. E a referência assim mais importante sobre a origem do futebol está na Idade Média, né? Precisamente ali em Florença, que era chamado de Gioco del Cássio, né? O futebol foi levado para a Inglaterra no século XVII, né? Pelo partidário do rei Carlos, né? Eles, no caso aí, eles se refugiaram na Itália, né? E voltaram à Inglaterra quando o monarca recuperou, né? Recuperou o trono, né? E entre os costumes assimilados na Itália, a prática do jogo del Cássio, né, que é o nome do futebol. Assim foi que o futebol chegou na Inglaterra e lá foi exportado para o mundo, assim como os outros, né, os produtos que até então a Inglaterra já, né, exportava, né, ok? Então vamos lá, seguindo. Então aí chegou aqui no Brasil, né, em 1895, né, pelo Charles Miller, né? No início o esporte era destinado somente para a elite, ok? E por isso apenas os brancos participavam dos jogos. Com o passar dos anos, ele foi
popularizando e atingindo outras camadas da população, como os negros, os mulatos e os trabalhadores. Nessa época, o futebol era um esporte tão apaixonante, né, como agora, mas com regras bem diferentes, né? Regra bem diferente. Até em 1904, os jogadores eram proibidos de usar calções acima do joelho, né? Então, a tradição mandava ainda que a camisa tivesse colarinho, né? E mangas compridas, ok? E jogava de gravata, né? A torcida era formada de senhoras das sociedades, né, da época, que comparecia de vestido longos, né, que protegia do sol, né, protegia do sol. E além do mais, elas iam de sombrinha rendadas, né, e para espantar o calor, né, levava aqueles leg, né, de babados também. Então, essa é uma situação que mostrava que era um esporte de elite, né? Como eu já falei, no passado dos anos, ele foi se popularizando, atingindo outras camadas, né, da população, como os negros, mulatos, né, e trabalhadores. No entanto, os negros não eram muito bem vistos no futebol, ok? Não era bem visto no futebol. E aí o que acontecia? Uma forma de disfarçar, né? Os jogadores negros passavam pó de arroz no rosto para ficar mais parecido com os brancos. E isso, né? Esse relato aí deixa bem claro esse registro que a torcida dos Fluminense, né, é conhecida como pó de arroz até hoje, por conta de algum episódio envolvido um dos seus jogadores em 1914. E contudo, né, o tricolor carioca não foi só o primeiro clube a admitir negros, né? Teve o Bangu, teve a Ponte Preta, que é o Vasco, né, que são considerados os pioneiros. Mas no caso é o Vasco da Gama, é o mais conhecido pela inclusão desses atletas entre os anos de 1923 e 1924. O clube contava, nesse caso aí, com 12 atletas, né, no elenco, e conquistou o título do Campeonato Carioca. Porém, isso gerou muita satisfação em outras equipes, né, do estado, né, como por exemplo o Flamengo, né, o Botafogo e o América, que acabaram criando uma alternativa, exigindo que o Vasco expulsasse os jogadores negros do time. Veja só, né? E com o passar do tempo, né, no caso, o futebol foi evoluindo, né? E isso hoje é conhecido, né, mundialmente, e se popularizou no Brasil de uma forma que é tanto que é considerado uma referência, né? O objetivo do jogo é fazer gol, beleza? Muito bem, galera, então vamos partir para algumas atividades para que possamos consolidarmos, né, essas informações. Então aqui tem alguns desafios para vocês, né, para que vocês possam fixar, ok? Então, assinar a alternativa correta. O esporte de invasão ou territorial são aqueles que usam a rede para dividir o campo? Não, né? O esporte com a letra B, esporte com recordes de tempo? Também não, que é esporte marca. Disputa-se em que a equipe tenta ocupar o setor da quadra ou campo definido pelo adversário? Perfeito, correto. Então a letra C, tá? Vamos correr. E aí tem a segunda questão. O esporte pode ser classificado levando em consideração diversos critérios, como a quantidade de competidores, a relação com os companheiros de equipe e a interação com o adversário, o ambiente e o desempenho comparado e os objetivos táticos das ações.
O chamando de esporte de invasão ou territorial são aqueles nos quais os competidores entram no setor defendido pelo adversário, objetivando atingir a meta contrária para pontuar, além de se preocupar em proteger simultaneamente a sua própria meta. Assine a alternativa correta que corresponde à modalidade do esporte de invasão. Handebol, basquete, a letra A, handebol, basquetebol, futebol e voleibol. Não, a letra A não seria porque o voleibol é esporte de rede. A letra B, futsal, natação, futebol e americano. Não, porque natação é esporte de marca. Tem de mesa, voleibol, de praia. Não, também porque aqui é um esporte de rede. A letra D, basquetebol, handebol, futebol e futsal, perfeito. Então a letra D seria a letra correta, a alternativa correta. A terceira questão, coloque no papel do árbitro de uma partida de basquetebol em relação à regra, que norteia o tempo permitido para a posse de bola. É incorreto afirmar. Individualmente, o jogador só poderá manter a posse de bola por 5 segundos sem driblar. Perfeito, corretíssimo, está dentro da regra. Letra B, ao recuperar a posse de bola em uma zona de defesa, a equipe deverá levá-la à sua zona de ataque em no máximo 8 segundos. Perfeito, também está corretíssimo. Letra D, a equipe com posse de bola tem 24 segundos para arremessar ao cesto. Também está correta. Então, a letra D, após um rebote, o jogador tem até 3 segundos para realizar um passe. Então, essa aqui está incorreta. Então, a alternativa é a letra, a terceira questão é a letra D, tá? Beleza? Muito bem. Desde já, galera, muito agradecido. E não esqueçam de compartilhar. Não se esqueçam também de fazer esses comentários, tá? Sejam multiplicadores dessas informações adquiridas, ok? Desde já, agradecido e um forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.